Assim, domingo após domingo, né, nós ouvimos sobre a graça. E esse domingo não pode ser diferente. Porque não há outra coisa a se pregar a não ser a graça de Deus. Né? E a gente percebe que a graça, ela é algo que nos constrange, né? Interessante que eu fico, às vezes, conversando, né? Às vezes com o pastor, com o Raíla, em casa, com minha esposa, meus filhos, e eu falo que a graça, ela é muito mais difícil do que a própria lei, né? Porque a lei, você faz algo e, por você fazer, você acha que merece. A graça, ela te constrange, porque você recebe mesmo sem merecer. E a graça, ela faz isso conosco, né? E hoje eu quero falar sobre o que a graça tem, né? Conhecer de fato a graça de Deus. E é um pouquinho só, porque posso ficar aqui o dia todo, o ano todo, o pastor pode trazer tudo aqui sobre graça, mas nós não iremos esgotar o que é a graça de Deus. Amém? Você se conhece de fato? Lembra aqui, questão de quando você vai para uma entrevista de emprego lá, né? O pessoal do RH chega para você e pergunta assim: me fala aí 3 qualidades e 3 defeitos. E aí dá aquela travada, né? Às vezes você vai, por qualidade, qual qualidade que eu falo? Aí você fala, né? Só as qualidades. Mas demora. E defeitos, né? Você até fala alguns defeitos que, na verdade, são qualidades, para tentar enganar ali o entrevistador. Na verdade, eles não falam nem mais defeitos hoje, falam pontos a melhorar, né? E se nós não conhecemos, né, de fato quem nós somos, ainda ficam algumas dúvidas a nosso respeito de quem somos. Imagina conhecer a grandeza da graça de Deus. Por isso que nós precisamos todos os dias, né? A gente esteve lá na conferência e interessante que são muitos livros, né? O pastor, já comprei todos. Aí quando foi vendo, só foi enchendo a sacola. Mas não, calma aí, esse aqui foi. Mais investimento. Por quê? Mais conhecimento. E quanto mais a gente conhece da graça, mais a gente vê que nós não conhecemos nada. A graça, todos os dias, ela se renova sobre nossas vidas. E como você também encara os seus problemas do dia a dia, né? As suas dificuldades, ou até mesmo os prazeres da vida. É na força do seu braço? É na sua própria inteligência? Ou você coloca nas mãos de Deus e se deleita na graça dele? Queridos, o Senhor, Ele nos chamou para vivermos num jardim, não numa horta. Não é para você viver numa horta trabalhando sem depender da graça de Deus. O Senhor, Ele nos convidou e nos colocou no seu jardim, o lugar de desfrutar, o lugar de você viver de forma livre na graça dEle. E interessante que até para nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado, nós necessitamos também da graça de Deus. Porque senão o que se levanta é a nossa justiça. E a nossa justiça, ela nos condena. Mas a graça de Deus nos liberta.
Eu gostaria de ler um texto aqui, nós vamos navegar aqui agora, né, na palavra de Deus. Vamos ler bastante textos, mas para que você possa entender e conhecer um pouco da graça de Deus. E cada texto nós vamos falar aqui do que a graça representa. João 1,16. Coloca aí para mim. João 1,16. Porque todos temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Qual é a plenitude? Se nós olharmos João 1,14, ele fala que a plenitude é a graça e verdade do que ele recebe do Pai. E entendo que essa graça sobre graça que ele nos apresenta aqui em João 1,16, ele está falando assim: olha, eu te dou a graça salvadora, e além da graça salvadora, eu te dou a graça para que você possa enfrentar toda a sua vida dependendo de mim. Graça sobre graça. É isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. É isso que o Senhor tem para você nesse ano que se inicia de 2024. Viva na dependência da graça do Senhor. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que nós entendemos com esse texto é que a graça, ela é de graça. É gratuita. Não depende de você fazer algo. Depende de você aceitar o que foi feito por você. Quando nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós, nós vivemos debaixo da sua graça. Mas quando você tenta lutar com tuas próprias forças, todos os dias, você começa a falar para Deus que, Senhor, eu não dependo do Senhor, eu dependo de mim, da minha força, do meu braço. Mas quando você reconhece que você é totalmente dependente do Pai, Ele te abraça como filho e te apresenta uma vida como você nunca teve. Se deleite na graça do Senhor. Salmos 63, 3 diz também que, assim, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Olhando para esse texto que está em Salmo 63, 3, a palavra graça aqui, ela significa também bondade, né? E fala que a bondade de Deus é melhor que a vida. A graça dele sobre nós é melhor que a vida. E a gente fica assim, cara, calma aí, como assim? Como a gente pode entender esse texto se a graça é melhor que a vida? Em que sentido a gente pode entender isso? Eu te digo que a graça, ela é uma vida abundante. Tem uma pessoa que leva a vida dela de forma normal, comum. Mas existe outra que quando você olha, você fala, não é normal, tem algo diferente ali. Ali é uma pessoa que vive pela graça. Uma graça abundante, que traz vida abundante sobre nossas vidas. Não leve a sua vida de forma simples, mas convide o Senhor a trazer graça, a tua bondade para a sua vida. Tito 2:1 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça, ela está disponível só para alguns? Só para os que merecem? Não.
para todos. Ela está disponível. Mas só aqueles que se apossam, crê, tomam a graça para si, podem viver debaixo da graça. O Senhor, é interessante que o pastor aqui no início ele falou sobre a questão de Jesus, né? Sobre Jesus ter saído do seu trono, né? Ter se entregado por nós. E isso nos mostra que eu entendo que Jesus ele se humilhou duplamente, né? Eu entendo que Jesus ele se humilhou duplamente. Como assim? A primeira é dele abandonar toda a sua glória. Quando Jesus ele decide abandonar toda a tua glória, todo o teu esplendor, ele está se humilhando e se tornando homem. Mas só que não foi só um simples homem. Ele escolheu se humilhar novamente, se colocando como o pior homem, o menor homem, aonde todos olhavam para ele e não acreditavam quem ele era. Esse foi o nível de humilhação que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador se submeteu. E às vezes o pouco que nós conhecemos do Senhor, né? Isso nos traz constrangimento. Mas quando nós entendemos o quão é a graça dele para nos salvar, isso nos constrange mais ainda. Queridos, o Senhor Jesus, ele é lindo demais. Não tem aqui palavras, às vezes eu fico aqui tentando adorar ele, tentando caçar palavras para dizer o quanto ele é importante, o quanto ele é maravilhoso, e às vezes fico sem palavras. Sabe por quê? Porque não existe palavra para descrever quem é Cristo, o amor dele, a graça dele sobre nossas vidas. Entenda que Tito aqui ele fala que essa graça ela é para todos, tá? É para todos. Não tente você achando que eu não mereço. Não, é para você, é para todos nós. Interessante que Efésios também, outro texto que fala sobre a graça. Peguei alguns só, para a gente só bater um papo aqui essa manhã, para que você possa entender o poder e a grandeza dessa graça. Efésios 2, 6 e 7 diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, esse texto nos mostra que a graça, ela é rica. Quem aqui quer ser rico? Não falo só de dinheiro, não. Falo em todas as áreas de sua vida. Sabe o que nós precisamos fazer para sermos ricos? Vivermos debaixo do favor de Deus. Gente, quando você entende a riqueza dessa palavra sobre viver debaixo do favor de Deus, viver debaixo da graça dele, as coisas começam a fluir melhor. Eu até coloquei aqui uma frase assim: quando entendermos que a graça é tudo o que precisamos e reconhecermos que tudo o que podemos fazer é fruto da sua graça, sentiremos-nos ricos, conformados e felizes em todas as situações. Você precisa crer
que a graça, ela te basta. Tudo começa na graça e tudo continua na graça, porque a graça ela não acaba. Queridos, a graça ela é rica. Confia a tua vida, confia o teu trabalho, confia a sua família, confia os seus negócios sobre a graça de Deus. Comece a enxergar quem você é, não da sua ótica, mas da ótica de Deus. Porque quando você começa a olhar para a sua vida através da sua ótica, você começa a ver os seus defeitos, você começa a ver que você não é capaz, você começa, às vezes, a se condenar, e você começa, às vezes, também falando, eu não posso. Não, isso não é para mim. Não, começa a ver da ótica de Deus. E aí, como você se vê na ótica de Deus? Você se vê como um filho amado, um filho querido, e você se vê também como justiça de Deus. Pare de trazer acusação para si mesmo. Confia no Pai. Confia no Pai que enviou o Filho dele por você. Não foi à toa. Está tudo pronto. Está consumado. O Senhor já fez tudo. A nossa mente, ela quer nos enganar, achando que nós precisamos fazer. Mas se o que você está fazendo não é aquilo que Deus te pediu, por isso que você precisa viver na graça e no favor do Pai. 2 Coríntios 12, 9 diz que a graça ela é suficiente. Diz assim o texto: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Da boa vontade, pois mais me gloriarei na fraqueza, ou nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu entendo que a graça ela é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. É até interessante falar sobre, mas a graça ela é tudo. Por isso que ela é suficiente. O interessante desse texto, pode colocar aqui para mim, é que ele fala assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, é quando você se sente de fato fraco, é quando você para de lutar com as suas forças, é que Deus fala assim, agora é comigo. Agora é comigo. Você já lutou? Eu vou contar uma história aqui. Eu acho que era tamanho do Bernardo, assim mais ou menos, uns 10 anos, 11. Nós estávamos indo para uma praia e, de repente, chegando lá, né, a minha prima e a minha tia tinham sido já arrastadas pela onda. É uma praia muito violenta que tem no Rio. E aí, eu fiquei ali, né, com aquela situação, o meu pai, eu falando, pai, vai lá, pai, salva. Era a irmã do meu pai, a sobrinha, né, e salva ela, pai, salva. E meu pai, filho, não dá. Eu até sei nadar, mas se eu for com aquela onda ali, eu fico também. E nisso estava vindo duas pessoas, dois moradores locais ali. E aí, meu pai também falando, rapaz, tem como você ajudar a salvar? Aí eles falaram bem assim, olha para elas. Elas estão se batendo ainda. Se a gente for lá, ela vai nos afogar. Calma. Deixa elas começarem a parar. Quando elas pararem de se bater, a gente chega perto. E aí eles foram e ficaram de longe. Quando elas pararam de se bater, eles foram e conseguiram resgatar elas. O que eu aprendo com isso? Enquanto você está se batendo,
tentando fazer as coisas com teu esforço, o Senhor está ali do lado assim, ó. Ei, para. Eu estou aqui para te salvar, para te socorrer, para te trazer esperança, para trazer novidade de vida. E às vezes, naquela agitação nossa, a gente não escuta o Senhor falando conosco. É momento de paz, solitude, você parar e ouvir a voz do Pai falando para você: filho, acalma, porque eu estou aqui. A minha graça te basta. A luta não acabou, mas eu estou aqui, é contigo que eu vou. E o Senhor, Ele nos conduz a um caminho que por nós mesmos, nós nunca iríamos percorrer. Mas através dEle, Ele nos leva a ver a novidade de vida que Ele tem para nós. Outro texto também que nos fala sobre a graça é 1 Pedro 4,10, que diz que a graça ela é multiforme. 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons despenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, ela é multiforme, ela age em nossas vidas de várias formas. A graça, ela não é engessada, ela vai agir na vida do pastor, na minha vida, na sua vida de forma diferente. Às vezes você está perdendo tempo olhando para a vida do outro que está do seu lado, enquanto Deus está falando: ei, a forma como eu vou agir na sua vida é diferente, porque eu tenho um plano para você, para ele eu tenho outro. A graça ela é multiforme. A graça ela pode ser manifestada numa dificuldade a qual você está enfrentando. Para que isso? Para que isso acontece? Para que Deus seja glorificado. Porque o que Deus quer é que toda a glória seja dada a Ele. Não é por você, não é pela tua força, não é pelo teu entendimento, é para a glória de Deus que Ele dispensa a graça sobre nossas vidas. 2 Coríntios 9, 8 e 14, diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há. Vocês entendem que não é simplesmente a graça. Mas sabe por que Deus ele nos faz abundarmos nessa graça? Porque quando nós estamos cheios da graça de Deus, pessoas ao nosso redor também são contagiadas por essa graça. Quando você experimenta cada vez mais sobre a graça de Deus, quando mais você se enche da graça de Deus, mais as pessoas em sua volta são tocadas também. Interessante que até aquelas pessoas que são pessimistas, quando começam a estar do seu lado, e se você está cheio da graça, as pessoas começam a olhar: calma aí, tem alguma coisa diferente. E aí Deus usa isso para que Ele seja glorificado. Se você, querido, está experimentando a abundante graça de Deus em sua vida, saiba que é para abençoar vidas que estão à sua volta.
São vidas que estão à sua volta. Se o Senhor está derramando graça sobre você, é porque Ele está colocando assim: filho, eu estou derramando sobre a sua vida, porque eu quero que você alcance outros. Para que outros possam viver também nessa abundante graça que eu tenho. Tito 3,7 diz que, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Tito, ele fala que a graça também, ela justifica. Ei, não é você que se justifica, mas é a graça de Deus que nos justifica. Ela nos traz esperança. Se você hoje chegar num tribunal, um juiz, ele vai poder dar, só tem duas formas de dar a sentença, né? Inocente ou culpado. Não existe meio culpado ou meio inocente. No final, ou vai ser inocente ou vai ser culpado. Interessante que, se nós olharmos para nós mesmos, a nossa sentença sempre será culpado. Sempre será culpado. Mas o que a graça nos faz? Ela nos cobre. A graça, querido, se você não entendeu, ela é Jesus Cristo. A graça, ela nos cobre. E quando Deus, Ele olha para nós, Ele não nos vê, mas Ele vê Cristo. E ao ver Cristo, Ele fala: é justo. É justo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É Cristo em nós. O pastor sempre traz aqui um exemplo, né? Como se fosse, você estivesse aqui, jogasse um lençol em cima de você, você está ali debaixo. Aquele lençol representa Cristo. E o Senhor, Ele olha para você e fala: justo. Não há nenhuma condenação. Não busque a justiça própria, mas a justiça de Deus, que é a graça. Romanos 12,6 também nos ensina algo interessante sobre a graça. Romanos 12,6 fala assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu me atenho aqui à palavra dos dons, ou seja, a graça também, ela nos capacita. O dom que é dispensado sobre a sua vida, não é porque você merece, não, é porque Deus derrama graça sobre você. Se você fala em línguas, graça. Se você tem um dom da cura, graça. Se você tem um dom da profecia, graça. Para que tudo isso? Para que o Senhor seja glorificado. A glória é toda dele. A honra é toda dele. Não tem nada a ver comigo e nem com você. Tudo é para ele. Deus, Ele não nos chama. Tem uma frase, até eu anotei aqui, uma frase interessante, né? Que tem gente que acredita que isso está na Bíblia, tá? Vocês já ouviram também. Que é assim, ó: Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Existe na Bíblia só um trechinho, mas essa frase, ela não está. Você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia. E interessante que muitas pessoas também, elas
se deitam sobre essa frase, falando: ah, eu não sou capacitado mesmo, Deus vai me capacitar, então eu vou ficar aqui esperando Deus me capacitar. Mas não é assim. Deus, ele se capacita na medida em que você busca. Deus, ele vai te capacitando na medida em que você busca conhecer mais dele sobre a sua vida, a você conhecer mais da graça de Deus. Nós fomos lá em Goiânia. Para quê? Buscar mais de Deus. Compramos livros. Para quê? Para buscar mais de Deus. E Deus, ele vai dispensando, conforme ele vai vendo a tua sede em querer conhecê-lo cada vez mais, ele vai dispensando dons e graças sobre você. E interessante que essa frase, ela não termina assim, tá? Muitos acham que ela termina assim, que Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não, ela não termina aí, ela tem uma continuação. E a continuação dessa frase é: fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Sabe quem escreveu essa frase? Nada mais, nada menos que Albert Einstein. É um judeu. Um homem que foi taxado por muitos como louco, né? E interessante que Einstein falava umas loucuras. Só abrindo um parênteses aqui, existe uma situação que Einstein falou que o universo é como se tivesse um manto estendido em constante crescimento. E sobre esse manto estariam apoiados todos os planetas. E dali seria medido a questão do espaço-tempo. Isso ele falou muito tempo atrás. E há pouco tempo, deve ter mais ou menos uns 5, 6 anos, foi confirmado isso, né? Onde foi até dispensado um prêmio Nobel. E o interessante é que, como ele sabia dessas coisas? É porque também está na Bíblia. Em Jó fala sobre isso, que do trono de Deus se estende uma cortina, que é a base. Einstein sabia, Einstein conhecia. Sabe o que é isso? Dom. Não é porque Einstein era superdotado, é porque Deus deu dom. Queridos, o que eu quero que vocês entendam é que a graça, ela nos capacita. Mas você precisa caminhar entendendo que você depende dessa graça todos os dias, e é que ela em que vai te capacitar. Romanos, 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18 diz que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então a graça também, além de nos fazer, de nos capacitar, ela também nos faz crescer. Antes crescei na graça. Deus quer que aumentamos o conhecimento e não que fiquemos acostumados com aquilo que já sabemos. Parece até um pouco redundante, né? Capacitar e crescer. Mas você cresce à medida que você se capacita. Interessante que a questão do conhecimento, né, é diferente da sabedoria. Ouvi uma vez de um homem, ele falou o seguinte: você sabe a diferença entre conhecimento e sabedoria?
Você sabe dar um exemplo disso, né? E eu ensino muito isso ao Bernardo, à Bruna, sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento, eu vou dar um exemplo. Conhecimento, vamos lá. O tomate é o quê? É uma fruta. Então, quando você sabe que o tomate é uma fruta, você está tendo o quê? Um conhecimento. A sabedoria entra onde? É quando você não pega um tomate, pica ele e bota numa salada de fruta. Você conhece que o tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber aplicar aquilo que você sabe no lugar certo. Não basta só conhecer. Conhecimento pode até vir de você, mas a sabedoria vem de Deus. É ela que te faz crescer. Você pode ler vários livros, conhecer várias técnicas, fazer tudo, mas se a graça, a sabedoria não estiver sobre você, você não consegue aplicar aquilo. Você até lê, sabe, mas como? Tá simples, é fácil. Mas você depende da graça, da sabedoria sobre a sua vida. Estou finalizando aqui, tá? Interessante que a gente vai tentando, né, buscar tudo na nossa força, mas não é isso que o Senhor quer. E Hebreus 13:9 diz: não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tivemos proveito os que com isto se preocupam. Pais, esse texto aí de Hebreus 13:9, ele nos mostra que as doutrinas que são pregadas por aí, elas não têm firmeza, são duvidosas. Mas a graça não. A graça ela é firme. A graça é firme. Pode vir o que for, mas ninguém vai conseguir destruir a graça. Pode vir pessoas, pode vir o que for, ninguém consegue destruir a graça. Interessante que a graça de Deus, ela é inabalável, né? E quando nós tomamos mais conhecimentos disso, mais firme nós ficamos. Difíceis serão aqueles que enganarão as pessoas que estão firmadas na graça. Paulo fala que chegará um dia em que pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina, não suportarão ouvir da graça, mas ajuntarão mestres para si, para que, falando aquilo que lhes agrada, gerem coceira, prazerem nos seus ouvidos. E já chegou, né, pastor? A graça, ela é algo que aqueles que não estão firmados, não buscam, eles acham que a graça é besteira. Mas não. A graça é tudo que precisamos. A graça nos basta. A graça é algo que é uma pessoa, é Cristo, é quem nós devemos nos deixarmos de ser dirigidos por Ele. A graça deve nos conduzir a um jardim e não a horta. A graça deve nos conduzir a uma vida de deleite, não uma vida de dor. Porque quando você abre mão da graça e busca uma vida de dor,
você nega tudo aquilo que Cristo fez por você. Nessa manhã, o Senhor te apresenta o real motivo dele ter saído do teu sublime trono, ter descido aqui, feito homem, para te apresentar a graça dele. O Pai te ama, por isso ele deu o seu único filho por nós. E eu gostaria de finalizar com o texto de Romanos 6,14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça abundante do Senhor Jesus, querido. Eu te convido a você se colocar de pé e a você adorar ao Senhor, se derramar nessa abundante graça. Segura só um pouquinho. Se o Leandro me permitir, eu quero colocar só mais duas coisas que Deus me revelou essa semana sobre a graça. Que assim, eu confesso para você que eu fiquei impactado essa semana, porque eu já li tantas vezes, mas quando vem o rema, quando vem a revelação. Essa semana uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, hoje eu estou entendendo o que é graça, como é difícil a graça. Porque a graça parece ser fácil, mas ela é difícil. A gente ouve até o dia que a gente tem um problema. Aí o dia que a gente tem um problema, vem a condenação em cima da gente, a gente aceita a condenação. A gente ouve de graça, acha muito legal, mas o dia que eu fiz algo de errado, eu fiquei aqui numa condenação terrível. E aí eu fiquei lembrando das palavras da graça. E é desse jeito, porque a lei todo mundo prega, mas a graça só por revelação. Para você entender a graça, você precisa de revelação. Em Tiago diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Fala assim comigo: a oração do justo pode tudo. Olha o que Tiago está falando: a oração do justo pode tudo. Certo? Vamos lá. Romanos capítulo 5, versos 17. Deus vai me dar graça para decorar os versículos, porque em nome de Jesus eu vou ter essa graça. Acho que é Romanos 5, 17. Esse versículo acabou com a minha vida essa semana, depois de eu ter lido ele já mais de 1000 vezes. Irmãos, se você tiver nada para ler, lê Romanos a vida toda. Fica lendo Romanos, fica lendo Romanos, fica lendo Romanos, fica lendo Romanos. Pega Romanos, grifa Romanos todo, depois compra outra Bíblia, grifa de novo, compra outra Bíblia, grifa de novo. Fica lendo Romanos até você entender graça. Porque se você estiver dentro da igreja e você não entender graça, irmão, eu vou te dizer o que acontece quando você está dentro da igreja e não entende graça. Mas antes deixa eu te falar esse versículo aqui, porque a oração do justo pode muito. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muitos mais o que recebe a abundância da graça, o dom da justiça reinarão em Cristo e vida por Jesus Cristo. Eu fiz uma série de conferências aqui sobre esse texto. O texto diz que pela ofensa de um só, de Adão. Olha aqui para mim, você estava no Éden? Você é culpado do que Adão fez? Por que você nasceu pecador? O Espírito Santo falou isso comigo essa semana. Imagina você chegar diante de um juiz e o juiz te condenar por algo que você não fez. O que você vai falar para esse juiz? Que ele é o quê? Vão, gente, me ajuda! Injusto! Estou aqui diante do juiz e falo assim: você matou? Não matei, então você é injusto. Isso que aconteceu com a gente é uma injustiça, eu nascer pecador, porque eu não estava no Éden. Por que eu nasci pecador? Por que eu tenho que passar essa luta toda? Por que eu tenho que passar essa dificuldade toda? Eu não tive culpa disso, eu não estava lá.
Aí a religião vem agora e diz que você aceita Jesus, e agora você fica aí se matando aí para ter uma vida santa, que você nunca vai conseguir com as suas forças, sendo que você não fez nada. Eu não fiz nada. Eu herdei uma maldição. Deus é injusto se fosse assim, mas Ele providenciou a cura. Olha só, Ele falou assim, muito mais. Ele não falou assim, vocês nasceram pecadores porque vocês herdaram de Adão, mas muito mais, os que recebem a abundância de graça e toda a justiça serão justificados, serão filhos de Deus. Irmão, se você receber isso, você não fez nada para errar, você também não precisa fazer nada para acertar, você só precisa aceitar o que Jesus fez na sua vida. Isso te torna justo. Por isso que a oração do justo pode muito, porque esse ensino que ensina que você aceita Jesus e agora você tem que se santificar, você tem que fazer isso. Você não perdoa as pessoas. As pessoas pegam a oração do Pai Nosso e confundem ela. Jesus fez a oração do Pai Nosso antes da cruz. Ele falou assim, se você perdoar, você vai ser perdoado. Então peraí, então não é graça, é merecimento. Essa oração foi ensinada antes da cruz. Quer dizer que para me perdoar, para me ser perdoado, eu tenho que perdoar? Então não depende de graça, depende do meu merecimento. Só que Paulo fala nas cartas dele assim, assim como vós foram perdoados, perdoai também. Assim como foste perdoado, perdoai também. Nós não vamos ser perdoados, nós já fomos perdoados, nós já fomos justificados em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos perdoar, por isso que nós podemos amar, por isso que nós somos justos, irmão. Nós não seremos justos, nós já somos justos. Nós já somos justos em Cristo Jesus, sabe? E a Bíblia diz, e eu quero encerrar só com isso agora. A Bíblia diz que no Velho Testamento, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui agora. No Velho Testamento, quando o leproso ele era purificado, o sacerdote pegava o sangue e colocava na ponta da orelha dele, pegava o sangue, colocava na palma da mão dele, e pegava o sangue e colocava no pé dele. Assim, tudo que ele ouvisse, tudo que ele tocasse e aonde ele andasse, ele seria purificado, seria puro. Depois que o sacerdote fazia isso, ele pegava o azeite, o óleo e derramava sobre o sangue, e a unção descia. O Espírito Santo falou comigo essa semana assim, a minha unção, eu só coloco ela aonde tem o sangue da graça. Aonde não tem o sangue da graça, não é minha unção. Tem barulho, tem cura, tem tudo, mas não é minha unção. Porque se não tem a graça, Deus não compactua. Mas Senhor, não está curando um monte de gente, não está profetizando, não está fazendo um monte de coisa. Muitos naquele dia chegarão e dizerão assim, Senhor, Senhor, em teu nome curei enfermos, em teu nome profetizei, apartai de mim, eu não te conheço. A maioria dos movimentos que você vê hoje, não tem o sangue, não tem o azeite sobre a unção, não tem unção, porque o sangue fala da graça. Pregar graça hoje é fora de moda, pregar graça hoje é cansativo, pregar graça, não pastor, o pessoal quer ouvir, irmão, a graça é Jesus. Não existe outro evangelho que não seja falar de Jesus, que os nossos pecados estão perdoados. Cresça na graça, cresça na graça. Vamos cantar um pouquinho, cresça na graça. Cresça na graça do Senhor Jesus. Fala, Senhor, me dá a revelação da graça. Eu não quero ter um sangue sem unção, Pai. Eu não quero participar de unção que não tem o seu sangue da graça. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Aleluia. Sua graça me sustentou. Ela me basta com certeza. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Mas eu sei que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Agradeça a Deus pela graça do Senhor sobre a sua família, sobre a sua casa. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Levante as suas mãos nessa noite, nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos por estarmos aqui juntos. Te agradecemos por mais um ano que está chegando ao fim, Pai. Te agradecemos porque hoje é véspera de Natal. Ó Deus, quando se comemora o nascimento de Cristo, nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador, ó Pai, aquele que nos salvou, a graça que se tornou homem, Pai, ó Deus, para nos tirar do inferno, Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor. Nós te agradecemos por mais esse ano que nós passamos, que estamos passando, Pai. Mas ainda tem muitas coisas boas ainda para acontecer esse ano, Pai. Você crê nisso, meu amado? Tem muita graça ainda para ser derramada sobre nós. Tem muita vida para ser derramada em cima de nós, ó Pai. Nós te louvamos porque o teu amor se renova a cada dia. O teu amor se renova a cada dia. E ainda tem muitas bênçãos para a nossa casa e a nossa família. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por todos que estão aqui. Abençoa os que estão viajando, Pai. Abençoa os que estão trabalhando, Senhor Deus. Pai, que essa noite ainda seja uma noite de famílias reunidas, ó Pai. Ó Deus, agradecendo pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.